A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelcido Reis. Trago-lhes o comentário da lição 9 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título Vivendo o Fervor Espiritual. Texto áureo. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Verdade prática. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo do Espírito Santo, como também a uma vida plena no Espírito. Amados, hoje nós vamos estudar a lição 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa regeneração, na nossa frutificação espiritual. Mas o Espírito Santo, ele também foi dado como penhor da nossa herança. Por isso, meus amados, o viver cheio do Espírito Santo, ou viver o fervor do Espírito Santo, diz respeito a uma nova vida na plenitude do Espírito Santo. O viver cheio do Espírito Santo é uma promessa de Cristo para os discípulos, mas também para nós em nosso tempo. Vivemos o tempo em que estamos na dispensação do Espírito Santo. Por isso, viver cheio do Espírito Santo é uma promessa também para os nossos dias. Portanto, vamos tomar posse desta bênção que está à disposição de todos nós. Vamos então dar sequência à nossa lição. Vamos para o primeiro tópico que nos diz a importância da devoção pela palavra e oração. Amados, aqui nós vemos a palavra devoção e este é o primeiro ponto que nós vamos meditar. O que é devoção? Devoção é dedicar-se inteiramente a alguma coisa. E esta palavra, ela está ligada à religião e diz respeito a uma vida prática na fé. Quando nós vemos aqui a devoção, ela está ligada à palavra e à oração. A palavra de Deus e a oração são requisitos básicos para uma vida de fé. E isso foi tanto no judaísmo como também no cristianismo. Mas esse hábito de meditação na palavra do Senhor, o hábito da oração, o hábito da santificação, da frequência aos trabalhos, está perdendo o valor. Estamos vivendo o século 21, a era pós-moderna, e nós estamos substituindo valores da igreja primitiva e estamos dando sequência a um novo viver, um viver alienado da palavra do Senhor. Por isso, nós estamos vivendo um cristianismo um pouco negligente, em que esses valores espirituais vêm perdendo o sentido. Nós podemos destacar, por exemplo, a escola dominical. A escola dominical é um local onde nós aprendemos, onde nós meditamos e amadurecemos na palavra do Senhor. Mas nós sabemos que em nossos tempos, devido à correria do mundo moderno, a frequência à escola dominical, ela tem perdido um pouco este sentido. Por quê? As pessoas consideram que o domingo ele está cansado, é dia de descanso, aproveita o domingo para descansar em detrimento de estar na casa do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Muitas pessoas até mesmo consideram que o domingo as crianças, por ter estudado a semana inteira, ter levantado 6h30, 6:45, enfim, estão cansadas e devem ficar na cama por mais algum tempo. Afinal, é um dia de descanso.
Acontece, amados, que o nosso relógio biológico, ele quando chega naquele horário costumeiro de nós levantarmos, nós somos despertados. Preferimos ficar em casa do que ir para a igreja. E isto está sendo um grande prejuízo para os cristãos dos últimos tempos. Porque é na escola dominical onde nós temos classes para todas as faixas etárias, desde a idade mais tenra até a idade mais adulta. E é lá que nós nos amadurecemos da palavra, é lá que nós vamos tirar todas as arestas que vieram contra nós durante a semana. Inclusive, nós sabemos que na escola os nossos filhos muitas vezes são instruídos por professores que não têm nenhum compromisso com a palavra, não têm nenhum compromisso com a verdade. E é na escola dominical onde nós vamos aprender o viver santo, o viver cristão. A escola, há muitos anos, ela foi coadjuvante na educação, mas hoje não é mais. A igreja também foi uma grande coadjuvante, mas nós sabemos que a família ela é a base. Mas a família, ela não pode se desvencilhar da vida religiosa. E isso nós vamos aprimorar esta vida religiosa na igreja. Por isso, meus amados, nós sabemos aqui que a nossa devoção diária, ou seja, o nosso viver diário, deve estar pautado na palavra do Senhor, na oração, no jejum, na santificação, na frequência aos cultos, na presença na escola dominical. Muitas pessoas às vezes colocam a escola dominical como segundo plano, e até mesmo para os filhos. Mas nós sabemos, amados, que hoje muitos consideram estar cansados no domingo para ir à escola, para ir à escola dominical. Mas nós sabemos também que as crianças crescem. Quando chega na fase da adolescência, os hormônios se afloram. Aquelas crianças muitas vezes começam a ter desejo para outras coisas. E nós que muitas vezes temos pena de acordar as crianças no domingo pela manhã. Nós mesmo que devido à justificativa do cansaço, queremos ficar em casa repousando, vai fazer muita falta lá na frente para os nossos filhos, quando ele começar a despertar para a vida, inclusive a vida afetiva. E isto, muitas vezes, amados, nós que muitas vezes queremos ficar em casa para dormir um pouco mais, teremos que ficar noite sem dormir com os nossos filhos, saindo à noite, não sabemos nem para onde. Por isso, nós não podemos abrir mão dos valores que nós recebemos dos nossos antepassados e darmos continuidade a uma vida de fé íntegra, a uma vida devocional plena. Amém, amados? Vamos então para o ponto de número 2, a oração e a palavra. Veja, meus amados, não existe vida espiritual abundante sem a observância da palavra. Não existe vida espiritual plena, alienado da palavra do Senhor. Então nós podemos ver que esta vida de obediência à palavra, ela deve ser uma regra de vida. O próprio Jesus, ele foi um homem que viveu em dedicação à palavra, viveu em dedicação à oração, viveu uma vida consagrada. Por exemplo, nós podemos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e o versículo 12 em diante, nós vemos que Jesus, ele passou a noite toda em oração antes de escolher os seus discípulos. Nós vemos que a vida de oração é uma vida que deve ser marcada no cristianismo em que nós vivemos.
A vida de oração, ela deve ser marcada nos cristãos em todos os tempos. A recomendação do apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz: orai sem cessar. Mas o que é orar sem cessar? É eu estar de joelho o tempo todo, de cabeça baixa e falando sem parar? De forma nenhuma. Orar sem cessar é uma atitude, amado, de estarmos o tempo todo ligado com o Senhor, rendendo-lhe graça por tudo que somos e por tudo que fazemos. Vamos então para o ponto número 3, o viver sabiamente. Veja, meus amados, o viver sabiamente, nós podemos tomar como base o versículo 15 da nossa leitura bíblica em classe, que nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Na Bíblia nós podemos ver no Novo Testamento 7 palavras, amados, que traduz a palavra nécio. E a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, traduzindo do grego, é azofo, que significa tolo sem juízo. Então nós precisamos saber que este nosso viver cristão, ele deve ser pleno. Nós não podemos ser nécio, ou seja, nós não podemos ser sem juízo, nós não podemos ser tolo. O que Paulo está mostrando aqui, amado, é o contraste entre a sabedoria cristã, que vem da presença do Espírito de Deus em nossas vidas, com a sabedoria, ou seja, com a insensatez dos pagãos. Isso nós vemos esse contraste, que o nosso viver, ele é sábio, ele é santo. O viver no paganismo, ele vive na insensatez, na tolice, na ignorância. Por isso nós devemos priorizar Deus, devemos priorizar a vontade de Deus em nossas vidas. Então nós precisamos focar, amado, em Deus e não focar nas aparentes vantagens que o mundo nos oferece. Foi nesse sentido que o apóstolo Paulo, ele afirma na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, o versículo 13, ele diz: se viverdes segundo a carne, há vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, certamente vivereis. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está referindo a um novo modo de vida, a uma nova forma de viver. E esse viver não é segundo o padrão do mundo, é segundo o padrão de Deus. Por isso Paulo, ele afirma na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 1, ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então esse viver santo, esse viver sábio, ele deve estar plenamente na presença do Senhor. Ponto de número 4, remindo o tempo. Veja que o versículo 16 da leitura bíblica em classe nos diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós vemos, amado, que a palavra remir significa comprar, resgatar, comprar até mesmo por preço. Então nós vemos aqui que esta palavra aqui está ligada a aproveitar bem ao tempo, aproveitar bem cada ocasião. Então nós precisamos entender que o tempo aqui, amado, ele tem um sentido especial. Nós podemos ver o tempo em duas situações. Primeiro, o tempo é definido pelo tempo humano, que é o cronos. O que é o cronos? É o tempo cronológico, é o tempo humano, é o tempo que o homem nasce, é o tempo que o homem realiza os seus projetos, é o tempo que o homem morre. Nesse espaço de tempo, o homem programa, planeja e executa no seu tempo.
Mas acontece, amados, que o tempo que Paulo refere não é o nosso tempo, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo que Paulo refere é o Kairos. O que é Kairos? Kairos é o tempo de Deus. Deus, ele é Senhor do tempo, ele é atemporal, ele está acima do tempo. Quando o tempo existiu, Deus já existe há muito tempo. Então nós vemos que Deus, ele está em uma dimensão superior ao tempo. Mas Deus, no seu tempo, ele proporciona oportunidades para nós. Então nós devemos aproveitar o tempo de Deus, que é o Kairos de Deus na nossa vida. Então tudo acontece no tempo que Deus estabelece para nós. Tempo aqui está ligado à palavra pechincha, ou seja, é uma tradução aqui que dá indicação dos mercadores que procura o melhor preço no mercado para fazer bons negócios. Por essa razão nós vemos aqui que esta palavra que Paulo disse, remindo o tempo, quando Paulo usa essa expressão, remindo o tempo, é porque nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Nos tempos apostólicos, quando Paulo escreveu esta carta, os cristãos estavam aguardando a volta de Jesus para aquele tempo. Por isso Paulo diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias continuam maus. Nós precisamos também remir o tempo. Precisamos aproveitar as oportunidades que Deus também nos dá. Veja, amados, que depois que Paulo escreveu esta carta aos Efésios, nós vemos que um ano depois a cidade de Roma foi incendiada pelo imperador Nero, e ele colocou a culpa nos cristãos. E muitos cristãos foram torturados, massacrados e mortos de forma cruelmente. Por isso, amados, o tempo de Deus, ele vem para trazer oportunidades para nós. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Tudo acontece dentro de um projeto de Deus e acontece no tempo específico que ele traçou para nós. Por isso nós devemos aproveitar esse tempo, remir esse tempo, aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá. Vamos então para o tópico 2, a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. Amados, a expressão cheio do Espírito Santo diz respeito a dois momentos na vida cristã. Primeiramente, diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Segundo, diz respeito a uma vida plena do Espírito, a um viver continuadamente cheio do Espírito Santo. Vamos então para o ponto 1. Nos diz, não embriagueis com o vinho. Veja só, o apóstolo Paulo, aqui ele faz um contraste entre um viver baseado na embriaguez com um viver cheio do Espírito Santo. Havia na cidade de Éfeso a festa ao deus Baco. Era uma festa que era regada a vinho, onde as pessoas se embriagavam, as pessoas viviam em dissolução. Por isso Paulo, ele afirma, não embriagueis com o vinho, em que há contenda, em que há dissolução, em que há devassidão. Veja só, amados, por isso o apóstolo Paulo até recomenda na carta aos Coríntios, no primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, quando o apóstolo Paulo, ele faz referência à bebida, ele traz aqui uma mensagem até de juízo, quando ele diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os bêbados ou maldizentes herdarão o reino de Deus. Então os pagãos, eles buscavam a viver
uma vida de prazeres. A felicidade que eles acreditavam estava baseado numa vida de prazeres. E esses prazeres aqui que é regado à bebida, o apóstolo Paulo diz que há dissolução, devassidão. Nós podemos ver que uma vida baseada na embriaguez, na bebida, é uma vida que traz muita infelicidade e desgraça para as pessoas. Até nos nossos dias nós podemos ver isso. Quantos estragos que a bebida tem trazido para os lares. Quantos estragos que a bebida ela tem trazido, por exemplo, nos relacionamentos matrimoniais, nos relacionamentos pessoais, nos negócios. Quantos divórcios tem ocasionado por causa da bebida? Por isso o apóstolo Paulo traz esta recomendação para os cristãos: não embriagueis com vinho. Em contrapartida, nós podemos ver aqui no ponto de número 2, o apóstolo dizendo: mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui o que o apóstolo Paulo quer dizer com esta expressão, enchei-vos do Espírito Santo? Ele está dizendo aqui que nós devemos ter uma vida plena do Espírito. Ele não está referindo ao batismo no Espírito Santo, mas um viver cheio do Espírito Santo. Uma continuidade de vida espiritual na presença do Espírito Santo. Aqui nós podemos ver que esta expressão cheio do Espírito Santo, amado, é uma vida abençoada. Nós podemos entender aqui como um carro, um veículo. Ele precisa passar no posto para abastecer o tanque para ele poder andar. Mas esse veículo, se ele não voltar ao posto para reabastecer, ele não vai poder andar, porque vai lhe faltar combustível. Assim também é a vida espiritual. Nós precisamos ser reabastecidos continuadamente do Espírito Santo, assim como o carro precisa de combustível para andar. Por isso, amados, nós precisamos ter uma vida dedicada à oração, ao jejum, à consagração, a uma vida de adoração, uma vida de louvor pleno na presença do Senhor. Nós podemos ver, amados, aqui o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, enchei-vos do Espírito Santo, nós podemos ver que os discípulos, eles já tinham o Espírito Santo antes mesmo do dia de Pentecostes. Nós vemos que quando Jesus ressuscitou, ele visitou os discípulos no domingo à tarde. Eles estavam em casa com portas fechadas. Jesus apareceu a eles e disse: a paz seja convosco. Dito isto, Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei-vos o Espírito Santo. Nós vemos, amado, que Jesus ali capacitou os discípulos com o Espírito Santo até o dia de Pentecoste, onde eles iriam receber o poder do Espírito Santo, onde eles seriam verdadeiramente cheios do Espírito Santo através do batismo no Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo aqui não refere ao batismo, ele refere a um viver pleno, um viver continuadamente na presença do Espírito Santo. Então nós sabemos que todos os cristãos, ele tem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado como penhor da nossa herança. No momento da conversão, o cristão recebe o Espírito Santo. Depois o cristão ele pode ser batizado no Espírito Santo à medida que ele crê. Mas nós sabemos, amado, que o que Paulo está falando aqui não é apenas de ser cheio do Espírito Santo mediante o batismo no Espírito Santo, mas ser cheio de forma continuadamente. Significa que o cristão, ele sempre tem que estar se reabastecendo do Espírito Santo.
O ponto de número 3 nos diz: não confundir com batismo no Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo apresenta aqui o paralelo em ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. Nem sempre as pessoas que são batizadas no Espírito Santo são cheias do Espírito Santo. Porque para ser cheio do Espírito Santo, precisa haver perseverança, precisa haver busca, precisa haver santificação, precisa haver oração, precisa haver consagração. É mediante uma vida consagrada que o cristão ele permanece na plenitude do Espírito. Então, quando o apóstolo Paulo, ele refere aqui o ser cheio do Espírito Santo, ele refere ao viver continuadamente, ao viver cotidiano. Foi exatamente isso que nós podemos detectar nos apóstolos. Por exemplo, Pedro, no dia de Pentecoste, ele foi batizado no Espírito Santo. Mas nós vemos os efeitos do poder do Espírito Santo na vida de Pedro em outras ocasiões. Nós vemos, por exemplo, quando Pedro subiu ao templo na hora da oração. Ali na porta formosa estava um coxo pedindo esmola. Nós vemos que Pedro e João, a intenção deles era ir para a oração, era reabastecer-se do Espírito. Mas nós vemos que quando ele chega na porta, aquele coxo estende a mão e diz: dá-me uma esmola. Pedro então disse: olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que é isso? Efeito de uma vida na presença do Espírito Santo. Também a mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado, designado para a obra missionária. Na sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo e Barnabé chega a um lugar chamado Pafos. Lá ele encontra o procônsul, começa a evangelizar o procônsul. Havia um homem mágico chamado Bar Jesus, falso profeta, que atendia pelo nome de Elimas. E aquele homem tentou persuadir o procônsul a não aceitar a mensagem de Paulo. Ele estava atrapalhando. Paulo então olha para aquele homem e diz: filho do diabo, até quando perverterá o caminho do Senhor? E ficará cego sem ver o sol. Aquele homem ficou cego. O poder de Deus foi tão grande que a palavra de Paulo se cumpriu naquela mesma hora. Aquilo serviu de combustível para a fé do procônsul, para ele se converter a Cristo. Então isto é uma vida plena do Espírito Santo, isto é ser cheio do Espírito Santo. Nós conhecemos pelas evidências do poder de Deus na vida do cristão. Vamos então para o terceiro tópico: vigilantes contra a frieza espiritual. Veja só, mas nós precisamos tomar cuidado para nós não cairmos na frieza espiritual. Existe, por exemplo, o comodismo, a negligência. Quantas pessoas foram cheias do Espírito Santo, foram batizadas no Espírito Santo, tiveram uma vida plena e começou a negligenciar ao poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos buscar esse poder continuamente. Nós podemos identificar uma vida cheia do Espírito Santo. Quando nós identificamos uma vida cheia do Espírito Santo, nós podemos tomar por exemplo para a nossa própria vida. Como que eu identifico uma vida cheia do Espírito Santo? Alguém que está repleto do Espírito Santo? Pelas evidências. E o apóstolo Paulo apresenta 3 características de uma vida cheia do Espírito Santo. A primeira característica que o apóstolo Paulo ele apresenta é que a pessoa cheia do Espírito Santo ele tem um testemunho transbordante. Veja só, a segunda característica, ele tem uma vida de gratidão a Deus. E a terceira característica, ele tem uma vida de submissão. Então vamos para o primeiro ponto.
Testemunho transbordante. Veja só, amados, nós vemos aqui o testemunho transbordante. O que é transbordar? Transbordar é derramar para fora, é derramar pelas beiradas. Essa vida transbordante nós podemos ver, amado, que é a vida que derrama aquilo que está por dentro. Tomamos, por exemplo, um rio no tempo de enchente, ele transborda. O leito do rio vai sendo cheio até que aquele rio, ele não suporta mais aquelas águas no seu leito e elas se jogam para fora. Isto é transbordar das águas de um rio. Então, a vida transbordante é esta vida que derrama na presença do Senhor, essa manifestação do poder de Deus. Muitas pessoas pensam que uma vida transbordante é a vida de alguém que fala em línguas estranhas, é alguém que profetiza, é alguém que tem visões, é alguém que manifesta dons espirituais, ou uma vida que manifesta algum talento. Mas a vida transbordante, ela não é conhecida pelos nossos talentos. Uma vida transbordante, ela não é reconhecida pelo dom do Espírito Santo na nossa vida. Mas como eu posso detectar uma vida transbordante? É pelo fruto do Espírito. Jesus, ele disse, pelo fruto os conhecereis. Ninguém é conhecido pelos dons, mas nós somos reconhecidos na terra, somos reconhecidos no céu, pelo fruto do Espírito que manifesta em nossas vidas. Muitas pessoas acham que por ter um talento espiritual está manifestando aí uma vida plena, uma vida cheia. Na verdade, Deus não preocupa com os nossos talentos. Já até falei isso aqui em uma outra ocasião. Deus está preocupado não com os nossos talentos. Deus preocupa mais com a nossa vida moral, né? É como eu vivo, se eu compro e pago. A minha palavra deve ser sim, sim, não, não. Então nós precisamos, amado, ter o testemunho daqueles que são de fora. Nós precisamos ter o testemunho da igreja, precisamos ter o testemunho da nossa família e ter o testemunho daqueles que estão fora, para que nós possamos alcançar esse testemunho que traz uma identificação com a nossa vida cheia do Espírito Santo. Então nós vamos ter uma vida cheia do Espírito Santo quando eu tiver uma vida de santificação. Nós vamos ter uma vida transbordante quando o fruto do Espírito manifestar na nossa vida: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Nós vamos ter uma vida, amado, transbordante quando nós tivermos a oportunidade de pecar. Ninguém está nos vendo e nós recusamos o pecado porque nós amamos a Cristo. Nós vamos ter uma vida transbordante do Espírito Santo quando nós tivermos, amado, uma atitude de perdão, quando nós aprendermos a perdoar de verdade. Muitas pessoas guardam rancores no seu coração, levam a vida em discórdia, em porfia, em inimizade, em contendas, e muitas vezes vivem na igreja por longos tempos e não tem uma atitude de perdão. Eu quero dizer que a vida que não aprende a perdoar, ele não aprendeu com Cristo. O nosso perdão, ele deve ser liberado, porque assim Cristo ele fez conosco. Ele nos perdoou uma dívida muito maior. E assim como ele fez, nós também devemos perdoar os nossos irmãos as ofensas. E isto traz a identificação de uma vida transbordante. Ponto de número 2. O que é uma vida transbordante? Como nós identificamos uma vida, um cristão que está pleno do Espírito Santo? Como nós identificamos
Um cristão que é cheio do Espírito Santo, um cristão que é cheio do Espírito Santo, amados, é um cristão que ele tem gratidão, ele leva uma vida de gratidão. O ponto de número 2 diz: dar graça em tudo. Então, amados, o cristão que é cheio do Espírito Santo é o cristão que dá graça, ele tem gratidão. E o que é gratidão? Gratidão, amados, é eu entender que se alguém não tivesse me ajudado, se alguém não tivesse interferido na minha vida, a minha vida teria sido arruinada. Gratidão é isso, nós entendemos que nós estávamos condenados à morte, ao inferno. Nós éramos inimigos de Deus. E Deus, pela sua grande misericórdia, Ele enviou o seu Filho para derramar o seu sangue na cruz do Calvário para nos trazer perdão. Perdão para nós que éramos inimigos. Então, nós não temos como pagar esta dívida. Por quê? Porque nós não temos condições. Então isso é gratidão, é eu reconhecer que alguém fez um bem para mim e eu não tenho condição de pagar. Foi assim que o salmista, ele também entendeu quando diz no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós. Foi assim que o salmista no Salmo 116 e o versículo 12, ele reconheceu a grandeza de Deus na sua vida e ele pôde dizer: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? E ele entendeu que ele não podia fazer nada, porque tudo é de Deus, tudo é dele, por Ele e para Ele. E nós não podemos fazer nada para recompensá-lo. Então o que nós devemos fazer é ter uma vida de gratidão a Deus. Ponto de número 3, sujeição. Nós vamos compreender uma vida cheia do Espírito Santo quando esta vida ela vive em submissão. No ponto 3 nos diz sujeição, que é uma derivação de submissão. Veja só, o que é submissão ou sujeição? É obediência. Veja só, amados, nós estamos vivendo um tempo de desobediência. A desobediência campeia o mundo. A desobediência é a raiz de todo mal, ela é a fonte de todo pecado, ela é responsável por todo mal que existe no mundo, ela é a rebelião que elimina o nosso relacionamento com Deus. Neste sentido, nós podemos ver, amado, que a desobediência ou a insujeição, nós vemos que isso aí traz um prejuízo terrível para o ser humano, porque o homem insiste em viver na desobediência, na insubmissão. O homem, ele não quer submeter a ninguém. Veja que quem é escravo, ele quer ser livre. Quem é livre quer ser senhor. Quem é senhor quer ser rei. O rei quer ser Deus. Veja que isso aconteceu com Nabucodonosor, isso aconteceu com Herodes, que foi chamado de Deus, e ele se empolgou, foi até comido de bicho, por causa da sua insubmissão, da sua falta de humildade, de reconhecimento, e de falta de rendição a Deus. Então nós vemos aqui que a desobediência ela está campeando. Hoje em dia nós vemos a desobediência aos pais, a desobediência aos professores, desobediência aos patrões, desobediência à autoridade e, por fim, a desobediência até o próprio Deus. Mas o apóstolo Paulo nos traz aqui em referência a característica de uma vida cheia do Espírito Santo. Ela é uma vida que dá testemunho transbordante, é uma vida que tem gratidão a Deus, é uma vida de submissão. E isto só pode acontecer conosco à medida que o Espírito Santo, ele manifesta e opera na nossa vida. Por isso, meus amados, nós devemos procurar viver uma vida plena. Nós precisamos descer dos nossos pedestrais. Nós precisamos viver
uma vida em humildade, uma vida em submissão, para que o Espírito Santo ele possa operar na nossa vida de forma plena e nós possamos ter um viver também cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma excelente aula.